A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Atos, capítulo 8, versículo 22 ao versículo 23. A palavra do Senhor ela diz: Arrependam-se, portanto, dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Nós vamos ver que, a partir do versículo 9 do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, a palavra vai dizer que um homem chamado Simão, ele vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção, e exclamava, e eles diziam: este homem é conhecido como grande poder de Deus. Esse homem, a palavra vai dizer que eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. Essa cidade é onde nós vamos ver, Filipe, que vai chegar ali, Filipe vai pregar as boas novas do reino de Deus e vai falar do nome de Jesus Cristo, E creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. E o próprio Simão, que também creu e foi batizado, ele seguia Filipe por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagre que era realizado. Nós percebemos na história que na época da igreja primitiva, os feiticeiros e mágicos eram numerosos e eram influentes naquela época. Eles faziam adivinhações, curas, exorcismo e praticavam a astrologia. Suas adivinhações, cura, exorcismo e praticavam, como disse, a astrologia, tudo isso, as adivinhações, elas podem ter sido simples truques mágicos ou podem ter sido capacitados pelo inimigo, por Satanás, para operar prodígios. E Simão, ele fez tantas adivinhações, que algumas pessoas até pensaram que ele era o Messias, mas seus poderes não vinham de Deus. Nós observamos que ali, aquele homem, ele operava tais sinais, e coisas aconteciam, mas não era algo que vinha do Senhor. E aquela situação toda ali, ao qual o Senhor ele começa a trabalhar, em Samaria, começa a ficar notável os sinais, ao qual ali Filipe estava naquele lugar. A palavra do Senhor vai dizer que os apóstolos que estavam lá em Jerusalém, eles ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então Pedro e João, eles foram enviados para Samaria, e eles foram enviados para verificar se realmente era verdadeiro, o que estava acontecendo, de pessoas estar se entregando a vida a Jesus ali, entendendo que os samaritanos não se combinavam, não se davam bem com os judeus, e isso traz essa curiosidade deles de até mesmo ver que eles estavam recebendo, estavam ali sendo batizados, e os cristãos judeus, mesmo os apóstolos ainda estavam, inseguros a respeito da possibilidade do Espírito Santo, ser concedido aos gentios e ao meio judeus. Então essa dúvida persistiu até a experiência de Pedro, com Cornélio, que nós vamos falar mais à frente no capítulo 10, quando os apóstolos se tornaram completamente convencidos de que o Espírito Santo era para todas as pessoas. E João foi um dos discípulos
que perguntou a Jesus se deveria pedir que descesse fogo do céu para consumir uma aldeia de samaritana, né, que recusara a receber ali, né, Jesus. Em Lucas 9, 51 a 55 vai falar. Então aqui, ele e Pedro foram até os samaritanos para orar, né, por este. Quando nós continuamos no texto, no versículo 15, né, estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia sido descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. E no 17 diz, então Pedro e João lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então, esse era um momento crucial para a divulgação das boas novas e para o crescimento da igreja cristã. Pedro e João, né, eles tiveram de ir a Samaria para ajudar a evitar que o novo grupo de crentes em Jesus se separasse. Quando Pedro e João perceberam que o Senhor estava trabalhando na vida daquele samaritano, tiveram a certeza de que o Espírito Santo trabalha em todos os cristãos, nos gentios, nos samaritanos, nos judeus, né, que são puros realmente, que acreditam. Então, nós vamos observar, né, que o Espírito Santo de Deus, ele usa quem ele quer, e da maneira que ele quer, e no tempo que ele quer. Né? Nós vamos ver que tudo isso que acontece é para o proveito, né, e para a expansão, né, das boas novas em Samaria. Né? Por meio realmente de uma poderosa e efetiva pregação por parte dos cristãos samaritanos ali, né, nós vamos ver como vai se expandir o evangelho do Senhor. Normalmente o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa por ocasião da conversão, à medida que entregou a vida a Jesus, confessou seus pecados, tem ele como seu único suficiente Salvador, né, nós vamos ver que o Senhor, que ali se recebe o Espírito Santo, mas o batismo, né, com o Espírito Santo era um acontecimento especial. O Espírito seria derramado não apenas sobre os judeus e meio-judeus, mas também sobre os gentios, como Cornélio e sua família. Então, o sinal de que os gentios não circuncidados podiam receber as boas novas, né, e ser igualmente aceito por Deus. Então, nós observamos, né, que tudo isso que vai acontecer é com proveito do reino do Senhor. No versículo 18 diz, vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro e disse, dei-me também esta autoridade para que a pessoa em quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. E Pedro ele vai responder, né, ousadamente, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. E ele diz que é o nosso texto devocional, 22 e 23. Arrependa-se, portanto, dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe tal pensamento no seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. É a frase que muitos dizem, tudo tem um preço, parece ser verdadeira em nosso mundo e de subornos e materialismo. Simão pensou que, ou melhor, Simão pensou que pudesse comprar o poder do Espírito Santo, mas Pedro o repreendeu severamente. O único caminho para receber o poder de Deus está em fazer o que Pedro aconselhou Simão a fazer. Afasta-te do pecado, pedir perdão a Deus e ser cheio do Espírito Santo. Nenhum bem e nenhuma quantia em dinheiro pode comprar a salvação, o perdão dos pecados ou o poder de Deus. Estes são obtidos somente pelo arrependimento e pela fé em Cristo como Senhor. Então não tem como se comprar. Coisas que é dada pelo Senhor. Desde o momento em que nós arrependemos dos nossos pecados, pedimos perdão a Deus e somos cheios do Espírito Santo. E o Senhor,
ele está pronto a perdoar os nossos pecados. Da mesma forma que Simeão também. Quando ele, mediante, ele cai em si naquilo que ele estava pedindo. Né? Simão, porém, ele vai responder: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que disseram. Né? Então, a preocupação dele ali é daqui que ele cai em si, ele entende que o que ele pediu não era agradável ao Senhor, né? E nós vemos que quando nós, muitas das vezes, somos repreendidos ou reprovados por alguma coisa, né? Nós não devemos ficar na defensiva. Devemos realmente aprender a lição como Simeão, né? E a reação dele, né, ao pedir Pedro, né, que ele orasse por ele, rogai vós por mim ao Senhor, orai vós por mim ao Senhor. Se você for repreendido por um grave erro, saiba que a correção é para seu bem. Admita o seu erro, arrependa-se, né, depressa e peça oração. Então, se você reconhece as suas falhas e os seus erros, peça que alguém ore por você, para que os seus pecados sejam perdoados, né? E nesse dia ao qual estamos nesse devocional, eu quero orar por você. Eu já oro ao Senhor pedindo ao meu Deus, ao Deus eterno e soberano, que Ele venha nesse momento perdoar os seus pecados, o que você pronunciou, o que você falou, ou até mesmo o que você pensou, né? Que o Senhor te perdoe, que o Senhor tenha misericórdia da sua vida, que o Senhor, nesse momento, Ele venha te visitar, Ele venha tocar você, perdoando, né, os pensamentos do seu coração, perdoando toda a maldade, e que você, a partir desse momento, receba o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida, tendo Ele como o Salvador e o único Deus, o que pode, o que tem todo o poder e que tem todo o controle das nossas vidas, da nossa alma. Que Deus te abençoe nesse dia. Fique com essa palavra.